Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. O que é que nós vamos falar hoje, né? Qual vai ser o tema da nossa aula? Nós vamos falar sobre os povos da América, ou seja, nós vamos procurar entender inicialmente como era a América antes da chegada dos europeus, tá? Então nós temos um continente, né, que é o continente americano, que é chamado, né, recebe o nome de América a partir da chegada dos europeus, mais precisamente a partir da chegada de Cristóvão Colombo aqui. Mas afinal, né, antes desses europeus chegarem, quem estava aqui? Quem habitava a América? O que acontecia? E aí eu vou começar essa aula com vocês para falar sobre o termo descobrimento, né? Por que nós não usamos hoje o termo descobrimento? Até muito tempo atrás, e vocês podem até ver algumas pessoas, os avós de vocês, falarem assim: quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Só que hoje nós questionamos essa palavra descobrimento, né? Porque descobre aquilo que está perdido, né? Se descobre aquilo que as pessoas não sabiam que existiam. Então, mas qual é a questão aí? A questão é que antes dos europeus chegarem à América, a América já era um continente muitíssimo habitado. E aí nós questionamos esse termo, essa maneira de falar sobre a América, tá? Então nós não falamos descobrimento da América, nós usamos o termo a conquista da América, né? Ou a posse da América para alguns autores. Porque na verdade, o que os europeus queriam ao dizer que tinham descoberto a América, no caso os espanhóis diziam, era ter a posse da América, né? Era legitimar eles como donos da América. Então, eles chegaram aqui, entraram em contato com os povos que viviam aqui, estabeleceram algumas relações, alguns acordos, e aí, aos poucos, eles ficaram aqui, foram se estabelecendo, foram conquistando o poder aqui na América. E depois nós nos tornamos colônias dos europeus, mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Hoje nós vamos ver quem eram os povos da América. Que povos eram esses que estavam aqui, tá? Então, nós vamos começar falando, gente, já que eu falei em Cristóvão Colombo, vamos começar falando sobre o termo índios, né? Por que nós não usamos, ou por que é errado usar o termo índios? Porque quando esse termo índio, ele foi dado por Cristóvão Colombo. Quando ele desembarcou aqui na América, né? Mais precisamente no Caribe, ele pensava ter chegado às Índias, né? E aí quando ele chegou, as pessoas que ele encontrou, com quem ele teve contato, ele começou a chamar de índios, tá? Mas o índios é um termo muito amplo, muito genérico. Se eu digo os índios do Brasil, o que é que eu estou querendo dizer? Que estou usando um termo só para me referir a vários grupos diferentes, como nós já vimos. Os indígenas brasileiros, assim como os indígenas na América inteira, têm uma diversidade muito grande, né? São grupos muito diversos. Então, usar índios seria usar um termo único para definir toda a população de indígenas. Por que ao invés de índios, nós usamos o termo indígena, né? Porque indígena significa nativo. E aí sim, quando nós dizemos os nativos, aí nós acabamos concordando que eles são nativos de uma região, que eles vivem naquele espaço ali e que eles compartilham uma cultura própria. Então, por exemplo, os nativos brasileiros têm uma diversidade, porque eu estou falando no plural, né? E eu estou me referindo àquele que é nativo daquela região. Então, veja só, no Brasil nós vamos ter, dentro, né, desses grupos indígenas, uma diversidade enorme, assim como em toda a Europa, tá? Então, quando Cristóvão Colombo chegou aqui na América, estima-se, é claro que não dá para ter um númerozinho bem preciso, mas acredita-se que tinha cerca de 80 milhões de indígenas. É muita gente, né?
para a pessoa dizer que descobriu a América. Distribuídos por todo o continente. Essa população era composta por centenas de grupos étnicos. O que eram os grupos étnicos? O que é que eu estou chamando de grupos étnicos? Essas centenas de grupos eram grupos diferentes, ou seja, eram grupos de origens diferentes, tá? Então, o termo etnia, eu poderia substituir por origem, para vocês entenderem melhor. Então, essas etnias são as origens diferentes. E ter origem diferente, gente, significa ter costumes diferentes, ter língua diferente, ter economia diferente, ter religiões diferentes, ter tradições diferentes. Para vocês entenderem bem isso, basta a gente pensar o seguinte. Imagine que nós somos brasileiros e que nós temos um modo de viver. E aí observe que mesmo dentro do Brasil, há pessoas que vão viver de maneiras bem diferentes, né? Então, por exemplo, a maneira como a gente vive, as coisas que a gente gosta de comer aqui no Nordeste, às vezes são um pouco diferentes das coisas que as pessoas do Sul costumam comer. As festas que nós temos aqui são diferentes das festas que tem lá no Sul. Os feriados que nós temos aqui, às vezes, também são diferentes dos feriados que tem em outras regiões, né? Na Amazonas, por exemplo, na região norte. E por aí vai. Eu estou dando só o exemplo disso para vocês verem como é diferente considerar a diversidade. Então, os nativos, né, aqui, eles eram inúmeros e eles tinham muitas, centenas de grupos étnicos, ou seja, centenas de pessoas, de grupos que tinham origens diferentes e, consequentemente, eles tinham uma maneira de se organizar socialmente bem diferente. Os seus chefes, os seus grupos, as suas tradições, o tipo de técnica que eles usavam, os tipos de instrumentos que eles usavam para pescar, para plantar, os tipos de casas, tá? Até as próprias pinturas, né, que os nativos vão usar, os adereços, tudo isso vai ser dentro da sua origem, vai ser decidido dentro da sua etnia, tá? Bom, então nós temos no mapa da América, nós temos uma diversidade enorme de povos que foram encontrados aqui pelos europeus. Então, nós temos os inuits, nós temos os maias, os astecas, temos também aqui na região, né, do Brasil, nós temos os geis, os tupis, que são os que a gente geralmente mais escuta falar. Então, havia os Sioux, que eram os nativos que ficavam ali na região dos Estados Unidos. Então, nós vamos, dentro do mapa da América, é possível desenhar onde cada grupo estava. E aí, esses europeus, quando chegaram, eles entraram em contato com essa diversidade. Se vocês observarem a própria descrição física e a descrição estética, como os europeus pintaram esses nativos, vocês vão perceber o quanto eles eram diferentes, tá? O quanto de região para região esses nativos se diferenciavam. Aí vai ter algumas civilizações, né? Como é que nós sabemos dessas civilizações? Nós sabemos delas, gente, tanto a partir do patrimônio material que se acumulou, né? Ou seja, a partir das escavações arqueológicas, daqueles vestígios que ficaram ao longo do tempo, tá? Então, restos de cerâmica, fósseis e todo o material que nós estudamos para tentar entender o que eles faziam. E nós sabemos deles também a partir daquilo que os europeus produziram. Mas é interessante a gente lembrar e perceber que muitas vezes os europeus, eles produziam sobre esses indígenas, sobre esses nativos, a partir da sua perspectiva. Como assim, professora, a partir da sua perspectiva? Muitas vezes eles escreviam com certo preconceito, né? Eles chamavam os nativos, eles diziam que os nativos não tinham civilização, eles não eram civilizados. Por quê? Porque para o europeu, a referência de civilização eram eles. Então, para eles, eram eles que eram civilizados. E que quem não fosse igual a eles, não eram civilizados, tá? Então, vamos prestar atenção também nisso. Outra maneira de se referir
aos povos na América antes da chegada dos europeus é usar o termo pré-colombianos, ou seja, aqueles grupos que viviam aqui antes da chegada de Colombo, tá? Então, essa é uma introdução que a gente vai fazer e aí, posteriormente, ao longo das aulas, eu vou começar a postar para vocês, por exemplo, esses grupos de maneira mais direta. Então, quem eram os maias, quais eram os seus costumes, como era a sua economia, quem eram os incas, quem eram os astecas, quais eram as suas tradições religiosas. E isso é interessante nós vermos os grupos separadamente, porque a gente vai ver que não existia índio, uma categoria índio, mas havia várias etnias que tinham a sua própria maneira de viver e sua própria organização política e social, ok? Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês e até a próxima.